Você está ouvindo o Conecta Podcast. Processo Penal em Debate. Um podcast que trata de temas atuais de direito processual penal. Este é o episódio 114 do Conecta, que tratará da retratação da representação na Lei Maria da Penha. Professor Marcos, a problemática foi instaurada nos tribunais a partir da redação do artigo 16 da Lei Maria da Penha, ou seja, a Lei 13.340, de 7 de agosto de 2006. Segundo o artigo 16 da Lei Maria da Penha, nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, de que trata a Lei Maria da Penha, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Nós sabemos que no nosso sistema criminal nós temos infrações penais, contravenções e crimes. E há crimes que se processam por ação penal pública incondicionada, isto é, o Ministério Público poderá oferecer a acusação, independentemente da manifestação de vontade da vítima ou seus representantes legais, se querem ou não processar o autor do fato. Porém, há delitos em que o processo criminal depende de uma queixa-crime, ou seja, crimes de ação penal privada, onde a vítima deverá contratar um advogado para ingressar com queixa-crime. Mas também há delitos que dependem de representação, isto é, o Ministério Público somente poderá acusar quando a vítima ou seus representantes legais manifestarem expressamente o desejo de ver o autor do fato representado. Esta é a regra geral no nosso sistema criminal. Não havia no nosso sistema criminal nenhuma formalidade de ser realizada, nenhum ato processual a ser realizado em juízo para decidir sobre a retratação da representação ou não. Porém, a Lei Maria da Penha determinou no artigo 16 que eventual retratação da vítima deveria ser feito em audiência. A polêmica toda se instaurou porque passaram a ser designadas audiências com a finalidade do artigo 16 da Lei Maria da Penha, ou seja, para que a vítima dissesse se manifesta a vontade, se ratifica aquela manifestação de vontade de processar o autor da violência doméstica contra a mulher, ou a vítima se retiraria a representação, né? Então, se ela ratifica ou não a sua representação. Então, alguns juízes designavam esta audiência e outros não. Em síntese, se esta audiência é obrigatória ou não, né? Por quê? Porque a manifestação de vontade da vítima em processar o autor do fato, no caso também na Lei Maria da Penha, essa representação ela pode ser retratada, ou seja, a vítima pode voltar atrás. E há um prazo legal previsto no artigo 25 do Código de Processo Penal até a denúncia, ou seja, oferecida a denúncia, a vítima não pode mais, entre aspas, desistir da representação, ou seja, se retratar, voltar atrás. A polêmica surgiu com relação ao artigo 16, se esta audiência é obrigatória quando a vítima representa e não manifesta nenhuma vontade de se retratar. Então, professor Marcos, isso chegou no STJ, a jurisprudência era divergente, e a terceira sessão do STJ, no dia 8 de março deste ano, sedimentou esta polêmica acerca da obrigatoriedade desta audiência prévia à acusação ou não, quando se tratar de violência doméstica contra a mulher. Veja, professor Nereu, que no habeas corpus 138, 143 de Minas Gerais, o STJ ele havia trazido um entendimento, por exemplo, de que a retratação da ofendida que tivesse ocorrido fora do ambiente desta audiência do artigo 16, esta retratação
ela não teria o valor efetivo de retratação. Tá? Por quê? Por conta da necessidade de que essa retratação ela caminhasse pelo ambiente da audiência do artigo 16. Então, agora, o STJ vem a consolidar esse posicionamento, né, de decisões anteriores para dizer que, no momento em que a vítima desejar retratar-se, e somente para este caso é que poderá existir a audiência do artigo 16. Ou seja, a questão que se coloca é a seguinte: esta audiência do artigo 16, então, ela não é obrigatória. Não, ela não é obrigatória. Tá bem, ela seria obrigatória e em quais casos, então, se, em regra, ela não é obrigatória? Ela seria obrigatória apenas para aqueles casos em que a ofendida efetivamente desejasse retratar-se. E mais do que isso, isso significa dizer também que se essa audiência não é obrigatória, pois ela só é obrigatória para a retratação, a própria representação da vítima, ela não passará pela necessidade de confirmação em audiência. Nós estamos falando de situações distintas, mas é importante entender, portanto, é importante entender que, então, uma vez representado, eu não precisarei confirmar a minha representação nessa audiência do artigo 16. Por quê? Porque ela só servirá para casos de retratação da vítima. A discussão que aqui se coloca, e eu quero também lhe propor o debate, em finalização a esse episódio número 114, é que nós sabemos do dia a dia da prática forense que esta audiência, e é claro que isto não acontece com regularidade, mas acontece muitas vezes, apesar de não ser regular, essa audiência é um ambiente próprio para que a vítima possa trazer uma contribuição ao que está acontecendo no curso do procedimento. E muitas vezes, essa audiência acontece num tempo que já possibilitou, eventualmente, que as partes pudessem, até mesmo, quem sabe, conversar, que as partes pudessem, eventualmente, a depender da existência ou não de medidas protetivas, se aproximar. O que se está se colocando aqui é que nós não estamos tratando com delito de lesão corporal. O delito de lesão corporal se trata de uma ação penal pública incondicionada quando se tratar dos casos de Maria da Penha. Nós estamos falando aqui de delitos de ameaça, que nem por isso são delitos de menor importância. Não se trata disso. Nem tão quanto aqui nos casos de Maria da Penha é possível tratar a ameaça como um delito de menor porte ou de menor potencial ofensivo. Não é disso que se trata. O que se está se dizendo é que no dia a dia se percebe que essa audiência é um momento propício, eventualmente, para que as partes envolvidas possam, quem sabe, trazer o primeiro diálogo ou possam já ter dialogado antes. O que significa dizer que a partir dessa decisão do STJ, essa proposta que eu faço de discussão, será que há aqui a perda de um momento importante dentro do procedimento? Professor Marcos, eu penso também que sim, que não se realizando esta audiência, o juiz deixa de tomar o contato diretamente com as partes, o juiz, o Ministério Público, e nesta audiência poderiam ser resolvidos vários problemas entre o autor do fato e a vítima. Claro, agora nós não temos essa possibilidade, o STJ decidiu que, então, esta audiência, claro, é uma audiência que se realiza somente nos crimes que dependem de representação. Então, e somente nas hipóteses em que a vítima disse, primeiramente, que queria processar o réu, o autor do fato. Num segundo momento, ela volta atrás. E o processo, não houve processo ainda, isso não chegou no judiciário. Então, quando
ocorrer este fato, a vítima diz que quer processar o réu num primeiro momento, no segundo momento diz que não quer processar, bom, então ela está se retratando. Nessas hipóteses, em se tratando de crime de ação penal pública condicionada à representação, que depende dessa manifestação de vontade, então o juiz é obrigado só então a marcar esta audiência para saber se essa representação realmente é uma representação válida, se não houve coação, se essa representação, em suma, é voluntária ou não. Então, a partir dessa decisão do STJ, que é tomada pela sessão do STJ, em face da discussão e divergência que havia entre a jurisprudência do STJ, a partir desse momento, então, os juízes não são mais obrigados a designar esta audiência prévia ao oferecimento da denúncia, salvo nas hipóteses em que a vítima representou e depois disse que não queria mais representar. Mas, efetivamente, o judiciário também está abarrotado de processos, a pauta dos juízes é uma pauta bastante dilatada, né? Mas talvez em face disso também, no pano de fundo, a alta demanda processual contribuiu para esta decisão de que esta audiência somente é obrigatória quando a vítima se retrata anteriormente. Mas, evidentemente, se perde uma oportunidade de diálogo e de possibilidade de resolver o problema e de evitar a continuação do problema que envolve a violência doméstica. Exatamente. Esse é o episódio número 114 do Conecta Podcast. Está no ar hoje. Estará no ar hoje às 18 horas. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast Processo Penal em Debate. Você ouviu o Conecta Podcast. Processo Penal em Debate.